Imagine por um momento como sua vida mudaria se você deixasse de ser escravo das suas emoções negativas. Por quanto tempo mais você vai permitir que a raiva, a culpa ou a ansiedade ditem suas decisões e roubem a sua paz? Roubam-te. A verdade é dura. Se você não aprender a dominá-las, elas continuarão dominando você. Hoje quero desafiá-lo a dar um passo que nem todos têm coragem de dar e enfrentar suas sombras internas para transformá-las em luz. Não se trata de ignorar o que você sente, mas de compreender, liberar e usar isso como combustível para crescer. Porque cada emoção negativa que hoje pesa sobre você pode se tornar a centelha que acende a sua força. Este vídeo não é para quem procura desculpas, mas para quem está pronto para recuperar o controle da própria vida. Fique até o final, porque aqui você descobrirá como cortar a raiz do sofrimento e começar a construir a paz interior que você merece. Antes de começar este vídeo, quero que você faça algo que marcará a diferença no seu processo de transformação. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com convicção a frase: "Hoje elimino minhas emoções negativas, sou estoico". Faça isso não como um simples comentário, mas como um decreto pessoal, como uma reprogramação interna que ficará gravada em sua mente. Cada vez que você ler e cada vez que repetir, estará treinando o seu subconsciente para soltar o peso que não lhe pertence e abrir espaço para a paz interior que você merece. Este será o seu compromisso consigo mesmo, o seu pacto com a mudança. Escreva e sinta, porque esse pequeno ato é o primeiro passo rumo à calma e ao domínio de si mesmo. Ensinamento 1. Observe as emoções negativas sem identificá-las como sua identidade. Porque elas não são o que você é, apenas experiências passageiras que cruzam sua mente como nuvens no céu. Muitas vezes o ego quer convencer você de que é sua tristeza, sua raiva ou sua culpa, repetindo vezes sem conta que essa é sua natureza. Mas não é assim. Você é a consciência que observa, não a tempestade que passa. Quando entende essa diferença, recupera o controle, porque deixa de se apegar a emoções que nunca deveriam ter se tornado sua identidade. Pense naqueles momentos em que disse: "Sou uma pessoa irritada" ou "sou alguém fraco". Na realidade, o que você estava descrevendo era um estado temporário, não sua essência. O problema surge quando repete essas frases e começa a acreditar que essas emoções são seu eu verdadeiro. Esse erro as alimenta, lhes dá força e perpetua seu sofrimento. A verdade é que a emoção é como uma visita, chega, fica um tempo e vai embora. Mas quando você a confunde com sua identidade, dá permissão para que ela se mude para dentro de você. A prática de observar sem julgar transforma tudo. Imagine que sente raiva em vez de justificá-la ou reagir de imediato, faça uma pausa, respire fundo e dê nome a ela. Isto é raiva. Não diga "estou furioso", "sou assim", apenas observe como um fenômeno que acontece dentro de você, sem colocar mais histórias. Quando faz isso, a intensidade diminui, porque sua mente entende que não precisa continuar alimentando-a com pensamentos repetitivos. É como se, ao reconhecê-la sem se prender, essa nuvem começasse a se dissipar. Um exercício simples é visualizar a emoção como uma nuvem passageira no céu da sua mente. Não importa se é uma nuvem escura de tristeza ou uma tempestade de ansiedade, todas passam se você não se apega a elas. Enquanto observa, repita mentalmente: "Isto não sou eu, é apenas uma experiência que estou observando". Essa frase devolve o poder, porque lembra que seu verdadeiro ser está no observador, não na emoção que transita. A chave está na prática constante. No começo pode parecer difícil, porque sua mente está treinada para se apegar a cada emoção e transformá-la em parte da sua história pessoal.
Mas com disciplina, cada vez que você observar e nomear a emoção, estará treinando seu cérebro para responder com clareza em vez de reagir impulsivamente. A emoção perde o controle sobre você e é você quem decide como agir. O estoicismo ensinava o mesmo com outras palavras. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que as impressões iniciais não são perigosas. O perigoso é deixá-las virar julgamentos que nos aprisionam. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. E Sêneca aconselhava manter a calma diante da tempestade, porque as emoções intensas são como incêndios que se apagam sozinhos se não forem alimentados. Para os estoicos, você não é suas emoções, você é sua razão e sua capacidade de escolher como responder. Imagine a liberdade que vai sentir quando alcançar isso. Você não reagirá mais com gritos toda vez que alguém o provocar, porque saberá que a raiva não é você, apenas uma nuvem que pode observar. Não vai mais se afundar na tristeza por dias, porque lembrará que essa emoção não define sua identidade. Você poderá sentir, aceitar e deixar ir, em vez de ficar preso em um ciclo de sofrimento. Essa capacidade de se observar sem julgamento dará uma clareza mental que se refletirá em todas as suas decisões. Lembre-se sempre, você não pode controlar o surgimento das emoções negativas, mas pode controlar o que faz com elas. Observe-as, dê nome, respire e deixe que passem. Você não é sua tristeza, você não é sua raiva, você não é sua culpa. Você é a consciência que observa, o céu que permanece intacto enquanto as nuvens vão e vêm. E quanto mais praticar, mais aprenderá a viver com calma, clareza e poder sobre si mesmo. Ensinamento 2. Assuma a responsabilidade total para liberar emoções negativas. Porque enquanto você continuar culpando os outros por como se sente, estará entregando seu poder e vivendo acorrentado a fatores que não pode controlar. Cada vez que diz, me fizeram irritar, me deixaram triste ou estragaram meu dia, na verdade está cedendo sua liberdade interior. A verdade é que ninguém pode controlar o que acontece dentro de você sem a sua permissão. Você decide como reagir, e quando assume essa responsabilidade total, as emoções negativas perdem força porque já não dependem do que os outros fazem ou do que as circunstâncias trazem. O problema da culpa e do ressentimento é que eles se alimentam da irresponsabilidade emocional. Enquanto continuar apontando para fora, nunca poderá curar por dentro. Mas no momento em que escolhe dizer, eu sou responsável por como me sinto, começa a subir na escala do controle e da liberdade. E com esse passo, emoções negativas como a raiva, a frustração ou a tristeza se dissolvem, porque deixa de vê-las como algo imposto e as reconhece como algo que você mesmo pode transformar. Torne isso prático. Da próxima vez que uma emoção negativa surgir, faça uma pausa e respire profundamente. Essa respiração quebra o padrão automático de reação. Depois repita a afirmação, sou responsável por como me sinto 3 vezes, com atenção e firmeza. Esse lembrete reprograma sua mente para deixar de culpar e começar a assumir. Em seguida, reflita, por que estou permitindo que isso me afete? Essa pergunta abre um espaço de clareza, porque entende que não é a situação em si, mas a sua interpretação dela, que gera sua reação emocional. Um exercício poderoso é escrever em um diário o que aconteceu. Descreva a situação, a emoção que sentiu e, em vez de focar na culpa dos outros, concentre-se em como poderia responder de maneira responsável. Por exemplo, em vez de dizer, ele gritou comigo e estragou meu dia, escreva, ele gritou e eu escolhi me prender ao seu ódio. Da próxima vez, posso manter a calma e escolher não levar para o lado pessoal. Essa mudança de perspectiva liberta você, porque já não é vítima, é dono da sua resposta.
O estoicismo ensinava essa verdade de forma magistral. Epicteto repetia que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Marco Aurélio lembrava que o poder de ferir está na interpretação que damos, não nos fatos em si. E Sêneca aconselhava a não carregar culpas desnecessárias, porque o que realmente pesa não é o que acontece, mas como mantemos isso na mente. Para os estoicos, a verdadeira liberdade consistia em assumir a total responsabilidade da própria mente e não depender de fatores externos para a paz interior. Imagine o que acontecerá se você transformar essa prática em hábito. Em vez de ficar irritado durante horas por uma discussão, dará uma respiração profunda, assumirá sua responsabilidade e recuperará sua calma em minutos. Em vez de viver ressentido pelo que alguém fez anos atrás, reconhecerá que hoje ainda está escolhendo carregar essa emoção e que também hoje pode soltá-la. Ao fazer isso, sentirá uma liberdade que não depende de ninguém mudar, apenas de você decidir se libertar. Lembre-se sempre, assumir responsabilidade não significa se culpar, significa se empoderar. Culpa é olhar para o passado com peso, responsabilidade é olhar para o presente com poder. E quando escolhe a responsabilidade, já não depende de que a vida seja perfeita para sentir paz. A paz está dentro de você porque é você quem a constrói. Da próxima vez que uma emoção negativa tentar se apoderar de você, faça sua pausa, respire, repita: sou responsável por como me sinto, reflita e escreva se for necessário. Esse simples processo é suficiente para cortar as correntes da culpa, do ressentimento e da raiva. E quanto mais praticar, mais forte será a sua sensação de liberdade e mais invulnerável se tornará diante das tempestades externas. Ensinamento 3. Foca em soluções em vez de culpar para avançar. Porque toda vez que você fica preso na pergunta quem teve a culpa, sua energia congela no passado e nada muda. Mas quando escolhe dizer o que posso fazer agora, você recupera seu poder e começa a mover as peças que realmente transformam sua vida. A culpa é como uma prisão invisível. Mantém você girando em círculos, repetindo o que já passou, enquanto a responsabilidade abre a porta para a frente e lembra que o futuro se constrói com ações, não com desculpas. Pense em todas as vezes que você se enrolou em discussões intermináveis, tentando descobrir quem cometeu o erro e o que conseguiu com isso. Certamente mais frustração, mais ressentimento e zero progresso. Em contrapartida, quando você se concentra na responsabilidade, sua mente se coloca em outro nível. Já não perde tempo apontando, mas usa essa energia para criar soluções. Essa é a diferença entre ficar estagnado e avançar o lugar onde coloca sua atenção. Brian Tracy explica que a culpa olha para trás, procurando culpados, enquanto a responsabilidade olha para frente, procurando soluções. Essa simples distinção muda tudo. Quando culpa, você se vitimiza. Quando assume responsabilidade, você se empodera. E quando escolhe focar no que pode fazer agora, o estresse diminui, porque deixa de lutar contra o que já não pode mudar e começa a construir o que está em suas mãos. Torne isso prático. Da próxima vez que enfrentar um problema, não caia na armadilha de perguntar quem foi, quem falhou ou quem estragou as coisas. Faça uma pausa e pergunte-se: o que posso fazer agora para resolver isso? Escreva uma lista de ações, por menores que sejam, porque cada passo abre um caminho. Pode ser fazer uma ligação, enviar um e-mail, corrigir um erro ou simplesmente tomar uma decisão que vinha evitando. O importante é agir em vez de culpar. Evite também discussões que giram sempre no mesmo ponto: foi sua culpa, não foi a sua. Isso só alimenta o ego e desvia a atenção do que realmente importa. Haja com maturidade e leve a conversa para frente,
Não importa quem fez, o que importa é como resolvemos agora. Essa frase sozinha muda a dinâmica e demonstra liderança. Reforce esse enfoque repetindo: sou responsável. Não responsável por tudo o que acontece, mas sim por como você responde. Essa afirmação devolve a clareza e lembra que, embora não controle todas as circunstâncias, sempre controla sua atitude e sua próxima ação. E nesse controle está a sua verdadeira liberdade. O estoicismo apoia essa ideia com força. Marco Aurélio escrevia que perder tempo reclamando do que outros fizeram era entregar poder ao acaso e que o sábio deveria ocupar-se do que estava sob seu próprio controle. Epicteto ensinava que o que nos prejudica não é o que acontece, mas a interpretação que fazemos e como escolhemos responder. E Sêneca aconselhava a não se desgastar em culpas, porque a energia gasta em reproches é a energia que se tira da ação. Para os estoicos, assumir responsabilidade e buscar soluções era a forma mais elevada de viver em harmonia com a razão e com a própria vida. Imagine como seria sua vida se aplicasse esse princípio todos os dias. Você deixaria de perder horas discutindo no trabalho por erros passados e começaria a liderar projetos resolvendo o que precisa ser resolvido. Suas relações seriam mais saudáveis, porque em vez de culpar você proporia caminhos. Sua mente estaria mais tranquila, porque ao focar em soluções sua energia se orientaria para o futuro, não para feridas antigas. Você se sentiria mais empoderado, porque cada vez que escolhe agir, fortalece sua capacidade de criar. Lembre-se sempre: culpar prende, responsabilizar-se liberta. A culpa é olhar para trás e reviver o que já não pode mudar, a responsabilidade é olhar para frente e construir o que ainda pode transformar. Da próxima vez que a vida lhe apresentar um problema, não pergunte quem fez isso. Pergunte com firmeza: o que posso fazer agora? Essa simples decisão marcará a diferença entre ficar preso no passado ou dar um passo firme em direção ao futuro que deseja. Ensinamento 4. Solte o apego ao sofrimento para desbloquear seu potencial. Porque enquanto continuar abraçando sua dor como se fosse parte da sua identidade, seguirá carregando uma corrente invisível que não permite que avance. Muitas vezes acreditamos que nosso sofrimento nos define, que a traição, a culpa ou o ressentimento fazem parte do que somos, quando na realidade são apenas experiências que vivemos. Mas se insiste em repeti-las como história pessoal, tudo o que faz é dar-lhes poder para continuar governando seu presente. Sofrimento não é sua essência, é um estado passageiro, e soltá-lo é o que abre a porta para a felicidade e para o sucesso que você merece. Brian Tracy diz que muitas pessoas se apaixonam pelo próprio sofrimento, transformando-o em uma desculpa perfeita para não mudar. Agarrar-se à dor é mais fácil do que enfrentar a incerteza do crescimento, porque dói menos repetir a história de fui ferido do que dar o salto para posso ser livre. Esse apego se torna como uma roda travada, não importa o quanto empurre, enquanto continuar olhando para trás, o progresso será impossível. E o mais duro é que muitas vezes esse apego se disfarça de identidade. Sou uma pessoa marcada pela traição, sou alguém que sempre sofre. Mas não, isso não é você, é apenas a narrativa que escolheu repetir. A chave está em aceitar sua responsabilidade. Você não é culpado por tudo o que lhe aconteceu, mas é responsável pelo que faz com isso agora. Enquanto continuar alimentando a raiva, a tristeza ou a culpa será como jogar lenha no fogo que queima dentro de você. Mas no momento em que decide dizer não vou mais alimentar essa dor, começa a verdadeira liberdade. Soltar não significa esquecer nem justificar, significa parar de carregar algo que não permite que cresça. Torne isso prático. Reflita sobre aquela emoção negativa que continua carregando porque, de certo modo, sente que o define.
Pode ser o ressentimento por um relacionamento rompido, a raiva de alguém que o decepcionou ou a culpa por uma decisão passada. Escreva em um papel e depois declare: hoje escolho soltar isso porque não me define. Esse simples ato é um corte simbólico com essa emoção. Reforce sua decisão com afirmações. Repita com convicção: sou responsável e me amo. Essa frase lembra duas coisas. Primeiro, que você já não culpa mais ninguém, assume sua parte e toma o controle. E segundo, que seu valor não depende do que aconteceu, mas do amor que se dá no presente. Faça isso todos os dias e verá como sua autoestima começará a crescer enquanto a sombra do sofrimento desaparece. Visualize também sua vida sem essa emoção. Imagine como se sentiria se já não estivesse preso ao ressentimento ou à culpa. Pense na energia que recuperaria, na leveza de acordar sem essa carga, na clareza mental que teria para perseguir suas metas. Essa visualização não é um jogo, é uma ferramenta poderosa que mostra à sua mente que a liberdade é possível e real. O estoicismo também nos ensina esse princípio. Marco Aurélio dizia que o passado já não tem poder porque existe apenas na memória, e sofrer por ele é uma escolha. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos ferem, mas a forma como continuamos carregando-os em nossa mente. E Sêneca advertia que a dor só se perpetua quando a alimentamos com pensamentos repetidos. Para os estoicos, a sabedoria consistia em deixar de se apegar ao que já não se pode mudar e focar no que ainda é possível construir agora. Imagine como seria sua vida se deixasse de lado esse apego ao sofrimento. Recuperaria sua energia, teria espaço mental para criar, poderia focar em relacionamentos saudáveis e avançaria em direção a metas que hoje parecem distantes. Sentir-se-ia mais pleno, mais livre, porque sua identidade já não estaria atada à dor, mas à sua capacidade de crescer. Lembre-se, soltar o sofrimento não é trair sua história, é honrá-la. É reconhecer que o que viveu já não o define, que você é muito mais do que suas feridas e que seu verdadeiro poder está na decisão de avançar. Faça o exercício, repita suas afirmações, visualize sua nova vida e, acima de tudo, não volte a alimentar aquilo que só veio para ensinar, não para acorrentar. Ensinamento 5. Existem 3 falsas saídas que não resolvem o problema. Embora no início pareçam soluções, na verdade mantêm você preso em um ciclo de dor e frustração. São elas a repressão, a expressão descontrolada e o escapismo. Cada uma parece oferecer um alívio momentâneo, mas a longo prazo não fazem nada além de reforçar o mesmo mal-estar do qual você tenta se libertar. Reconhecê-las e aprender a evitá-las é fundamental se você realmente deseja curar-se e crescer. A primeira falsa saída é repressão. É aquele hábito de ignorar, esconder ou suprimir o que sente, acreditando que se não pensar nisso, desaparecerá. Mas a verdade é que o que você reprime não morre, acumula-se. É como uma panela de pressão que mais cedo ou mais tarde explode. Muitas pessoas carregam anos de emoções não expressas, guardando tristeza, raiva ou medo em silêncio, até que isso se transforma em ansiedade, doenças psicossomáticas ou explosões emocionais fora de controle. Reprimir é enganar a si mesmo, é fechar os olhos esperando que o problema deixe de existir, quando na realidade cresce ainda mais na escuridão. Aqui você não reprime, mas deixa a emoção sair como uma avalanche, sem filtro, sem pausa, sem consciência. Acredita que está liberando algo, mas na verdade está alimentando a história que sustenta essa emoção. Gritar, insultar, quebrar objetos ou reagir sem pensar reforça o ciclo da raiva, da culpa ou da tristeza, porque cada explosão confirma a ideia de que você não tem controle. Além disso, fere os outros e depois fere a si mesmo com a culpa de ter agido sem controle.
Expressar-se não significa perder o controle, significa canalizar com clareza, e isso é muito diferente. A terceira falsa saída é o escapismo. Aqui você não reprime nem explode, simplesmente foge. Refugia-se em distrações constantes como redes sociais, álcool, comida, trabalho excessivo ou qualquer coisa que permita não sentir o que realmente está acontecendo dentro de você. E sim, talvez consiga se evadir por algumas horas, mas ao retornar, a emoção continua lá, mais forte, porque passou dias, meses ou até anos pedindo sua atenção. O escapismo é como colocar um curativo em uma ferida infeccionada. No início acalma, mas nunca cura. A psicologia clínica demonstrou que tanto a evitação quanto a sobrereação mantêm vivos os padrões disfuncionais. Reprimir e explodir não são opostos, são duas faces da mesma moeda, ambas negam o processamento autêntico da emoção. E o escapismo é apenas uma postergação que multiplica o problema. O que realmente funciona é permitir-se sentir e observar sem julgamento. Como aplicar isso na sua vida? Toda vez que uma emoção forte aparecer, evite cair nessas 3 armadilhas. Em vez de reprimir, dê a si mesmo permissão para sentir. Sente-se, respire e observe o que ocorre em seu interior sem julgamentos. Em vez de explodir, faça uma pausa consciente, dê nome à emoção e reconheça que você não é ela, apenas a está experimentando. E em vez de fugir, permaneça presente com o que sente, mesmo que doa, porque essa é a única forma de processar e deixar ir. Uma prática poderosa é fechar os olhos e visualizar a emoção como uma nuvem que passa pelo céu da sua mente. Não a empurre, não a segure, não fuja dela, simplesmente observe até que se dissipe. Repita mentalmente: isso não sou eu, é apenas uma experiência que estou observando. Esse simples lembrete ajuda a cortar a identificação e evitar que a emoção se torne sua identidade. O estoicismo expressou isso de maneira clara. Marco Aurélio dizia que as impressões iniciais não precisam nos ferir, a menos que lhes demos permissão. Epicteto ensinava que o verdadeiro problema não é o que sentimos, mas como reagimos diante disso. E Sêneca advertia que ceder à raiva ou ao medo é acorrentar-se a eles, enquanto observá-los com calma é o caminho para a liberdade. Os estoicos sabiam que a chave não era reprimir nem explodir, mas contemplar e dirigir a mente com serenidade. Imagine o que ganhará se evitar essas 3 falsas saídas. Terá menos explosões que destroem seus relacionamentos, menos culpas por agir impulsivamente, menos horas desperdiçadas em distrações vazias. Em vez disso, sentirá uma calma mais profunda, porque cada emoção será reconhecida e liberada de forma natural. Sua energia se libertará, sua mente ficará mais clara e sua vida mais leve. Lembre-se sempre: reprimir, explodir ou fugir nunca resolvem nada. Apenas fazem você girar no mesmo círculo. A verdadeira saída é permanecer presente, observar, aceitar e soltar. Quando aprende a fazer isso, descobre que nenhuma emoção tem poder sobre você, porque você é maior do que qualquer nuvem passageira que cruze o céu da sua consciência. Ensinamento 6. A verdadeira mudança acontece ao liberar o sentimento, não apenas o pensamento, porque você pode repetir 1000 frases positivas em sua mente, mas se a emoção por trás continua intacta, mais cedo ou mais tarde voltará ao mesmo padrão de sempre. Os pensamentos são como galhos que brotam de uma raiz emocional, e enquanto não trabalhar nessa raiz, os galhos voltarão a crescer. Um único sentimento pode gerar milhares de pensamentos repetitivos, criando um ciclo que o mantém preso. Não basta mudar o que pensa, é necessário liberar o que sente para que a mudança seja real e profunda. Pense nisto: você pode tentar combater a ansiedade com pensamentos racionais como está tudo bem ou não devo me preocupar. Mas se dentro de você o sentimento de medo continua queimando, a mente seguirá fabricando pensamentos ansiosos repetidamente.
É por isso que muitas pessoas sentem que se enganam com afirmações positivas. Não é que essas frases não funcionem, mas elas não chegam à raiz emocional que sustenta esses pensamentos. A emoção é o combustível. Se não a libera, os pensamentos continuam se alimentando dela. A terapia focada nas emoções confirma isso. Processar o núcleo emocional produz mudanças mais profundas e sustentáveis do que apenas modificar cognições. Psicólogos demonstraram que emoções não resolvidas ficam armazenadas no corpo e geram padrões mentais repetitivos. Quando uma emoção é processada e liberada, a mente muda sozinha de forma natural, porque já não possui a energia que a mantinha presa. Então, como aplicar isso na prática? Leve sua atenção ao lugar físico e emocional onde sente a carga. Se for ansiedade, talvez perceba no peito como uma pressão, se for tristeza na garganta como um nó, se for raiva no estômago como um fogo. Permaneça aí sem fugir, sem se distrair, apenas respirando e observando. Não tente suprimir nem analisar com 1000 pensamentos, apenas sinta. À medida que permanece presente com essa sensação, notará que pouco a pouco começa a perder intensidade. Essa é a prova de que a emoção está sendo processada. Ao mesmo tempo, pode usar frases de acompanhamento como "isto não sou eu, é apenas um sentimento que está passando". Dessa forma, você não se identifica com a emoção nem a torna parte da sua identidade. Não diz "sou ansioso", mas sim "sinto ansiedade agora, mas não sou ansiedade". Essa distância permite sustentar a emoção sem deixá-la dominar você e, com o tempo, ela se dissolve. O estoicismo tinha esse mesmo ensinamento expresso de outra forma. Marco Aurélio escrevia que as impressões iniciais que sentimos não são perigosas, o perigo está em transformá-las em julgamentos permanentes. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos perturbam, mas as interpretações que nascem de emoções não examinadas. E Sêneca aconselhava enfrentar as paixões de frente, sem negá-las, porque apenas o que é reconhecido pode ser liberado. Os estoicos compreendiam que o verdadeiro domínio não está em reprimir o que sentimos, mas em transformá-lo com a razão e a observação consciente. Seus pensamentos deixariam de ser uma guerra interna porque a raiz emocional já não teria força. Aquela ansiedade que parecia interminável se dissolveria ao processar o medo que a alimenta. Aquela tristeza crônica perderia peso quando finalmente se permitir chorar e soltá-la. Aquela raiva deixaria de controlá-lo assim que observar e liberar a dor que estava por trás dela. O que parecia impossível de mudar começaria a se transformar de forma natural, porque ao liberar o sentimento, a mente se reorganiza sozinha. Lembre-se sempre: o pensamento é apenas a superfície, a emoção é a raiz. Você pode cortar galhos, mas se não tocar a raiz, eles continuarão crescendo. Liberte a emoção e o padrão mental se desfaz. Essa é a chave da mudança duradoura, a diferença entre um alívio temporário e uma transformação real. Ensinamento 7. O corpo memoriza emoções e as transforma em hábitos automáticos. E essa é uma das armadilhas mais poderosas que podem mantê-lo estagnado sem que sequer perceba. A ansiedade, o estresse ou a tristeza não surgem do nada, são o resultado de uma repetição tão constante que seu corpo se acostumou a elas como se fossem parte da sua identidade. Cada vez que reagiu com medo, cada vez que se preocupou em excesso, cada vez que reviveu uma ferida do passado, seu corpo recebeu uma descarga de hormônios como o cortisol e a adrenalina. E o que começa como uma resposta pontual termina se tornando um padrão. Suas células aprendem essa química e começam a exigi-la como se fosse uma droga. O mais surpreendente é que você não precisa de um estímulo real para senti-lo.
Pode estar em um lugar tranquilo, sem nenhum perigo externo, e ainda assim sentir seu coração acelerar, sua respiração encurtar e sua mente se encher de pensamentos caóticos. Isso acontece porque o corpo já está condicionado. Transformou-se em um hábito automático, uma memória emocional que se ativa mesmo quando não há razões para isso. Assim, o caos interno se mantém mesmo que a vida externa esteja em calma. A neurociência confirma esse fenômeno. Diversos estudos mostram que quando você se expõe continuamente a uma química emocional específica, seu sistema nervoso se acostuma e começa a reproduzi-la automaticamente. É como se seu corpo se tornasse viciado no drama, na preocupação, na ansiedade. E é por isso que muitas pessoas sentem que não conseguem deixar de sofrer, mesmo sabendo racionalmente que não há motivos imediatos. O corpo lembra daquilo que a mente tenta esquecer. Isso explica por que tantas vezes você repete os mesmos padrões. Não é que seja fraco, é que seu corpo já está programado para responder dessa forma. Mas aqui está a boa notícia: se o corpo pôde memorizar emoções negativas, também pode aprender novas. O processo de descondicionamento começa quando você aprende a observar o que acontece sem reagir automaticamente. Torne isso prático. Da próxima vez que notar que seu corpo começa a ativar a ansiedade sem motivo real, pare. Não diga a si mesmo algo ruim está acontecendo, não busque razões externas. Reconheça: meu corpo está repetindo um hábito emocional. Observe as sensações, o nó no estômago, o suor nas mãos, o coração acelerado. E em vez de lutar contra isso, sente-se com calma e apenas observe. Respire fundo e repita mentalmente: isso é só meu corpo reproduzindo um padrão, não sou eu. Essa consciência corta o ciclo porque introduz uma resposta diferente. Você já não se deixa arrastar, agora decide como agir. Com o tempo, cada vez que interrompe o ciclo, ensina ao seu corpo uma nova forma de estar. Pouco a pouco, as células deixam de pedir aquela química da ansiedade e começam a se adaptar a um estado de calma. Esse processo exige paciência e consistência, mas funciona, porque reprograma seu sistema nervoso da mesma forma que foi condicionado antes, só que agora de maneira consciente. O estoicismo também ensinava algo semelhante sob outra perspectiva. Marco Aurélio dizia que os homens se atormentam mais por suas imaginações do que pela realidade, e isso reflete como o corpo responde ao que a mente repete. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos alteram, mas a nossa maneira de reagir a eles. E Sêneca advertia que sofrer por antecipação é carregar um peso duplo, o que não ocorreu fora já está acontecendo dentro. Os estoicos sabiam que, se não treinar a mente e as respostas, o corpo se torna escravo de emoções automáticas. Imagine como seria sua vida se conseguisse romper esse ciclo. Menos episódios de ansiedade sem motivo, mais calma interior, mais clareza mental. Você já não estaria à mercê de hábitos emocionais aprendidos, mas poderia escolher com liberdade como deseja se sentir. Seu corpo deixaria de ser seu inimigo e se tornaria seu aliado, refletindo a paz que cultiva em sua mente. E essa sensação de domínio sobre si mesmo lhe dará uma força que irradiará em todas as áreas: trabalho, relacionamentos, metas pessoais. Lembre-se sempre, seu corpo pode memorizar emoções, mas você pode ensiná-lo a desaprendê-las. Você não é seus hábitos emocionais, é o observador que pode reprogramá-los. E cada vez que escolhe observar em vez de reagir, recupera um pouco mais do seu poder, até que um dia descobre que o estado de calma também pode se tornar um hábito automático. Ensinamento 8. Desapegue-se de fracassos e arrependimentos do passado, porque cada vez que você volta a revivê-los em sua mente, está entregando sua energia ao lugar errado.
O passado já não existe, só permanece na memória, mas quando você o alimenta constantemente com atenção e emoções, transforma-o em uma prisão que rouba sua força no presente. Muitos vivem carregando erros como se fossem correntes, decisões mal tomadas, relacionamentos rompidos, oportunidades desperdiçadas. E cada vez que os recordam com culpa ou dor, é como se os cometessem de novo e de novo. O passado só tem poder se você o concede. Se parar de sustentá-lo, ele perde força e finalmente se dissolve. Revivendo erros e decepções, você se mantém preso em um ciclo improdutivo que drena sua energia vital. Quando sua mente se agarra a pensamentos como "eu devia ter feito isso", ou "por que não tentei?", na realidade você está roubando tempo do único espaço onde pode agir o presente. A ruminação é como girar em círculos dentro da própria cabeça, sem chegar a lugar algum, e o único resultado é ansiedade, depressão e uma sensação constante de vazio. Sua vida não se constrói no ontem, constrói-se aqui e agora, e enquanto seu olhar permanecer fixo para trás, será impossível avançar. A ciência confirma isso. Estudos sobre ruminação mental mostram que quem se concentra repetidamente em eventos passados tem maior risco de depressão e ansiedade. Quando revive um erro em sua mente, seu cérebro não distingue entre lembrança e imaginação, ativa as mesmas áreas e libera os mesmos hormônios do estresse, como se estivesse vivendo novamente. Por isso, um único erro pode parecer 100 se você continua recordando-o. Seu corpo paga o preço daquilo que sua mente se recusa a soltar. Então, o que fazer? O primeiro passo é identificar essas lembranças que ainda geram culpa ou dor. Faça uma lista delas, mas não para se castigar, e sim para enfrentá-las de frente. Pergunte-se: que lição posso extrair disso? Se um relacionamento terminou, talvez a lição seja o valor de impor limites. Se perdeu uma oportunidade, talvez seja a importância de se preparar melhor. Cada fracasso pode se tornar um mestre se você o encarar com clareza. Mas uma vez que extrai a lição, já não precisa carregar a emoção associada. A lembrança pode permanecer como aprendizado, mas sem o peso da dor. Pratique soltar conscientemente. Quando notar que sua mente retorna a um erro passado, respire fundo e repita: isso já não existe, o que existe é este momento. Essa afirmação quebra o ciclo da ruminação e devolve sua atenção ao presente. Imagine essa lembrança como uma imagem que se dissipa no ar e direcione sua energia ao que realmente pode fazer hoje. O estoicismo também ensinava isso com força. Marco Aurélio dizia que o passado já não existe e o futuro ainda não chegou, portanto tudo o que temos é o momento presente. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos prendem, mas nossas interpretações e o apego que lhes damos. E Sêneca insistia que ninguém pode ser feliz enquanto permanecer acorrentado ao que já passou. Para os estoicos, soltar o passado era essencial para viver com serenidade, porque cada dia deveria ser enfrentado com clareza e sem cargas desnecessárias. Imagine como sua vida mudaria se aplicasse esse princípio. Sentiria uma leveza emocional enorme, como se largasse uma mochila cheia de pedras que nunca mais precisa carregar. Teria mais foco em suas metas atuais, mais energia para criar novas oportunidades e menos medo de errar, porque já não se definiria pelos erros passados. Sua autoestima cresceria, porque em vez de se ver como alguém marcado por fracassos, começaria a se enxergar como alguém capaz de aprender e avançar. Lembre-se sempre, o passado só tem poder se você o concede. Você não é seus erros, não é seus arrependimentos. Você é o que escolhe fazer com eles hoje. Extraia a lição, solte a emoção e caminhe para frente de cabeça erguida.
Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, e o único obstáculo que realmente pode detê-lo é a decisão de continuar olhando para trás em vez de viver o presente. Ensinamento 9. Participe de curas coletivas para amplificar a transformação. Porque quando um grupo de pessoas se reúne com uma intenção comum de amor, gratidão e coerência, a energia se multiplica e seu efeito transcende o individual. É como se cada coração se tornasse um instrumento afinado com o mesmo propósito, e juntos criassem uma sinfonia capaz de transformar não apenas aqueles que participam, mas também aqueles que recebem essa energia à distância. A força do coletivo supera o que alguém pode alcançar sozinho, porque o campo energético se expande e eleva a todos os envolvidos. Joe Dispenza descreve isso em suas pesquisas sobre curas de coerência. Quando um grupo se une em um estado elevado de amor e gratidão, gera-se uma vibração tão poderosa que pode mudar a informação no campo quântico. Isso significa que a energia coletiva pode influenciar a saúde, a emoção e a mente das pessoas, mesmo sem contato físico. Há testemunhos de indivíduos que, sem estar presentes fisicamente, receberam o impacto dessas práticas e experimentaram melhorias em seu bem-estar. O poder está na intenção compartilhada, na união de várias consciências em um único propósito. Essa prática não beneficia apenas quem recebe energia, mas também transforma quem participa. Ao manter-se em um estado de amor e gratidão por outro ser humano, seu próprio corpo e sua mente se alinham com essa vibração elevada. Isso fortalece seu sistema imunológico, regula seu sistema nervoso e abre seu coração, criando uma experiência de cura tanto interna quanto externa. Em outras palavras, quando você cura os outros, também cura a si mesmo. Como aplicar isso na sua vida? O primeiro passo é unir-se a um grupo de meditação coletiva, seja presencial ou online. Eventos como o Walk for the World reúnem milhares de pessoas ao redor do planeta para enviar energia de amor e cura. Se não tiver acesso a um grupo grande, pode criar pequenos círculos com amigos ou familiares. O importante é a coerência, que todos se concentrem na mesma intenção elevada. Durante a prática, escolha alguém que precise de cura e visualize essa pessoa envolta em uma luz quente e amorosa. Não se concentre na doença, mas em vê-la saudável, plena e em paz. Sinta, a partir do coração, como envia energia de amor e gratidão. Essa visualização não é imaginação vazia. Seu coração, nesse estado, emite um campo eletromagnético mensurável que impacta além do seu corpo. Pratique com constância e começará a notar como sua própria energia muda depois de cada sessão. Você também pode praticar sozinho, sabendo que sempre está conectado ao campo coletivo. Quando visualiza outra pessoa com amor, conecta-se a essa rede invisível que une todos os seres. Imagine a pessoa em seu melhor estado de saúde, sorridente, livre de dor. Não pense em curar a partir do ego, mas em compartilhar um estado de plenitude que você também habita naquele momento. Reflita após cada prática. Observe como se sente mais leve, mais em paz, mais conectado. Muitas pessoas relatam que, depois de participar de curas coletivas, experimentam elevação de ânimo, clareza mental e até melhorias físicas. Isso acontece porque você não está apenas enviando energia, também está treinando sua mente e seu coração para permanecer em estados elevados com mais frequência. O estoicismo também ressoa nesse princípio. Marco Aurélio falava da interconexão de todos os seres humanos, comparando a humanidade a um único corpo em que cada pessoa é parte do todo. Epicteto ensinava que o que fazemos pelos outros nos transforma, porque ninguém vive isolado da comunidade. E Sêneca lembrava que a verdadeira grandeza se mede enquanto somos capazes de contribuir para o bem comum. Nessa visão,
Participar de curas coletivas é um ato de virtude estoica, elevar-nos juntos para que cada um possa viver em maior plenitude. Imagine como sua vida mudaria se praticasse isso regularmente. Você não apenas se sentiria parte de algo maior que si mesmo, mas também cultivaria uma força interior difícil de quebrar. Acordaria todos os dias sabendo que sua energia pode impactar positivamente outras pessoas, e essa certeza encheria sua vida de propósito. Libertar-se-ia do egoísmo e abraçaria uma missão mais ampla: curar, crescer e elevar-se junto com os demais. Lembre-se sempre: o coletivo amplifica o individual. Cada vez que participa de uma cura compartilhada, seu coração pulsa em uníssono com milhares de outros, criando uma vibração que se expande e transforma. Ao enviar amor, você se torna amor. Ao oferecer cura, você recebe cura. E nessa união descobre que seu verdadeiro poder não está no que faz sozinho, mas no que constrói junto com todos. Ensinamento 10. Use a respiração consciente para liberar energia negativa. Porque na maioria das vezes, nem sequer estamos conscientes de como respiramos, e isso nos mantém presos em um estado de tensão constante. Quando você respira de forma superficial, enchendo apenas o peito, seu corpo interpreta que está em perigo. É como se enviasse um sinal de alarme permanente ao sistema nervoso, mantendo-o em modo de luta ou fuga. Essa respiração curta e rápida reforça o estresse, aumenta a ansiedade e faz com que a energia negativa se acumule em cada músculo, em cada célula, como se não houvesse saída. No entanto, no momento em que decide respirar profunda e conscientemente, tudo muda. Ao levar o ar até o diafragma, você ativa a resposta natural de relaxamento do corpo. Essa respiração abdominal é uma forma de dizer ao seu sistema nervoso: estou seguro, posso soltar. E o surpreendente é que, com apenas alguns minutos dessa prática, sua frequência cardíaca diminui, sua mente se acalma e seu corpo começa a liberar toda a tensão que carregava. A respiração profunda não apenas oxigena seu cérebro, como também abre uma porta para que as emoções negativas aprisionadas fluam para fora. É como limpar a energia acumulada e dar espaço para a clareza. Imagine cada inalação como uma entrada de calma e cada exalação como uma saída de carga emocional. Você entra em um ritmo que, pouco a pouco, devolve sua paz. Por isso essa técnica tem sido usada desde a antiguidade em tradições de sabedoria, e hoje a ciência respalda. Respirar profundamente até o diafragma ativa o sistema parasimpático, responsável pela resposta de relaxamento, e reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Assim, você não apenas melhora seu estado emocional, como também fortalece sua saúde física. Como aplicá-la de maneira simples? Sente-se confortavelmente, coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4, certificando-se de que a mão no abdômen se eleve mais do que a do peito, sinal de que o ar está chegando ao diafragma. Depois expire pela boca durante 6 segundos, imaginando toda a tensão, preocupação ou negatividade saindo junto com o ar. Repita esse ciclo pelo menos 10 vezes, uma vez por dia ou sempre que sentir emoções negativas. É um pequeno ritual que pode transformar seu dia em questão de minutos. Se transformar isso em hábito, perceberá como seu corpo se torna mais leve, sua mente mais clara e seu coração mais aberto. O que antes o alterava com facilidade, agora enfrentará com calma. Essa é a magia da respiração consciente. Você não precisa de nada além de si mesmo para mudar seu estado interno. Os estoicos também compreendiam o poder de retornar ao corpo e ao presente nos momentos de tormenta interna. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava que tudo o que precisamos para estar em calma já está dentro de nós.
Epicteto ensinava que não podemos controlar os fatos externos, mas sim nossa resposta interna, e a respiração é a ponte que nos conecta a esse autocontrole. Para um estoico, parar, observar e recuperar a calma era um ato de poder e de liberdade. Pense em como sua vida mudaria se, em vez de reagir automaticamente com estresse ou raiva, fizesse uma pausa para respirar. Estaria ensinando ao seu corpo um novo hábito: soltar em vez de reter, acalmar-se em vez de se acelerar, abrir-se em vez de se fechar. E cada prática, ainda que de poucos minutos, o treina para que seu estado natural seja mais leve, mais estável e mais sereno. A respiração consciente é mais que uma técnica, é um lembrete de que você tem o poder de dirigir sua energia. Não precisa esperar que as circunstâncias mudem para sentir paz. Você pode gerá-la neste exato instante com uma inalação profunda e uma exalação consciente. Faça disso um hábito e descobrirá que a negatividade perde força diante de você, porque aprendeu a liberar em vez de acumular. Lembre-se sempre, enquanto a mente corre para o passado ou o futuro, a respiração o traz para o presente. E é no presente que está seu verdadeiro poder, onde você pode escolher liberar o que pesa e ficar com o que lhe dá a vida. Ensinamento 11. Corte a culpa para derrubar a árvore das emoções negativas. E se conseguir arrancá-la pela raiz, verá como o medo, a inveja, a raiva e tantas outras emoções destrutivas começam a desaparecer como galhos que secam ao perder o tronco. Imagine as emoções negativas como uma grande árvore. Os galhos são a ira, a dúvida, a ansiedade, a tristeza. O tronco que as alimenta é a culpa. Enquanto mantiver viva essa culpa, seja contra si mesmo ou contra outros, os galhos continuarão crescendo e se multiplicando. Mas no momento em que substitui a culpa pela afirmação consciente de sou responsável, você corta o suprimento que alimenta toda essa árvore e recupera sua liberdade emocional. Brian Tracy explica isso com clareza: culpar é transferir seu poder. Quando culpa outra pessoa por sua situação, entrega o controle da sua vida. E quando se culpa de maneira destrutiva, você se acorrenta a um passado que já não existe. A culpa não resolve nada, apenas rouba a energia do presente e perpetua o sofrimento. Em contrapartida, assumir responsabilidade é um ato de libertação, porque devolve a capacidade de agir e mudar as coisas a partir deste momento. A ciência emocional também respalda essa ideia. Está demonstrado que a ruminação em torno da culpa aumenta os níveis de cortisol, que não afeta apenas a mente, mas também o corpo, gerando fadiga, insônia e enfraquecendo o sistema imunológico. A culpa prolongada não é apenas uma emoção, é um veneno que se infiltra em todos os aspectos da sua vida. Libertar-se dela com responsabilidade é um antídoto que devolve vitalidade, clareza e força interior. Como começar a aplicar isso? Primeiro, identifique uma situação em que ainda carrega culpa ou em que culpa alguém. Pode ser um relacionamento que não funcionou, uma oportunidade perdida ou um erro cometido. Depois, faça uma pausa e, em vez de justificar essa culpa, diga em voz alta: sou responsável. Isso não significa aceitar carregar todo o peso, significa decidir recuperar o controle e olhar para frente. Em seguida, escreva a situação em um diário e reescreva-a desde a perspectiva da responsabilidade. Pergunte-se: o que posso fazer agora? Essa simples mudança altera o eixo do seu pensamento, de lamentar o que passou para agir sobre o que pode modificar. Essa é a diferença entre ficar preso no passado e começar a construir um futuro diferente. Pratique essa afirmação toda vez que a culpa surgir: sou responsável. Repita até que se torne automática. No início pode parecer forçado, porque você está reeducando sua mente.
Mas pouco a pouco, notará que cada vez que a culpa aparecer, sua resposta será diferente. Em vez de ficar preso na emoção, sentirá que existe um caminho para a ação. O estoicismo também nos ensina algo poderoso aqui. Marco Aurélio escreveu que não são as coisas externas que nos ferem, mas nossas percepções sobre elas. Epicteto dizia que o importante não é o que acontece, mas como respondemos ao que acontece. E Sêneca lembrava que o sábio nunca se acorrenta ao que já passou, porque isso está fora do seu controle. Na visão estoica, a culpa é uma armadilha mental, porque tenta controlar o que já não pode ser mudado. A responsabilidade, em contrapartida, é liberdade, porque se concentra no que está em suas mãos agora mesmo. Imagine como sua vida mudaria se aplicasse isso de forma constante. O medo diminuiria porque você já não projetaria seus erros passados no futuro. A raiva se dissiparia porque deixaria de culpar os outros. A inveja perderia força porque compreenderia que é responsável pelo seu caminho, não por compará-lo ao de outra pessoa. E, acima de tudo, ganharia uma enorme clareza mental, porque ao cortar a raiz da culpa, todo o seu ser se concentra no único que realmente existe este momento presente. Lembre-se sempre, a culpa não resolve nada, apenas perpetua a dor. A responsabilidade muda tudo, porque transforma o peso em ação e o arrependimento em aprendizado. Repita: sou responsável, sinta de verdade, e verá como pouco a pouco sua vida se enche de mais paz, mais força e mais liberdade. Ensinamento 12. O equilíbrio é a chave para a saúde mental e emocional. Porque tanto o excesso quanto a falta de qualquer necessidade básica acabam prejudicando seu bem-estar. Não é diferente de uma planta: se recebe pouca água, murcha, mas se recebe demais, também morre. A vida funciona sob essa mesma lei de equilíbrio. Seu corpo, sua mente e suas emoções precisam de regulação constante. Não se trata de privar-se nem de entregar-se sem limites, mas de encontrar aquele ponto em que a estabilidade se torna sua melhor aliada. Quando você consegue viver em equilíbrio, as tempestades externas já não o sacodem com a mesma força e sua energia permanece disponível para o que realmente importa. A mente humana tende aos extremos. Ou nos entregamos ao excesso de trabalho, de comida, de distrações, ou caímos na apatia, na falta de ânimo e de motivação. Ambos os polos destroem sua paz interior. O excesso desgasta, a carência esvazia. O equilíbrio, ao contrário, nutre e sustenta. Quando você consegue regular seus impulsos, deixa de ser escravo deles. E quando aprende a dar ao corpo e à mente o que precisam sem exagero, começa a construir uma vida muito mais sólida. A ciência confirma isso. Estudos sobre homeostase mostram que o corpo funciona melhor quando seus sistemas internos se mantêm em equilíbrio. Nem muito cortisol, nem pouco demais, nem excesso de açúcar, nem falta de energia, nem estímulos esmagadores, nem isolamento prolongado. A estabilidade permite que seu sistema nervoso opere com clareza, que seu cérebro pense com lucidez e que suas emoções fluam de maneira saudável. Viver em equilíbrio não é entediante. Ao contrário, é a base para desfrutar a vida com força e vitalidade. Como aplicar isso no dia a dia? Comece observando em quais áreas da sua vida você está nos extremos. Trabalha tanto que não descansa, come demais ou quase não se alimenta. Vive conectado ao telefone sem dar-se um respiro ou evita como se fosse um inimigo. Uma vez identificado, comprometa-se a regular. Não se trata de cortar de forma brusca, mas de ajustar. Se seu problema é o excesso, reduza pouco a pouco até chegar a um ponto sustentável. Se seu problema é a falta, comprometa-se a adicionar doses regulares do que o nutre. Outro passo importante é regular a exposição a estímulos.
Sua mente não foi feita para processar o bombardeio constante de informação a que está submetida hoje. A superestimulação gera ansiedade e dispersão, enquanto a falta de estímulos adequados gera tédio e apatia. Dedique tempo a atividades que lhe tragam calma e clareza, como ler, caminhar na natureza ou simplesmente respirar conscientemente. Aprenda a desconectar da saturação digital e a conectar-se consigo mesmo. Esse equilíbrio entre atividade e descanso, entre estímulo e silêncio, é o que recarrega sua energia mental. O estoicismo sempre falou do equilíbrio como virtude. Marco Aurélio lembrava que a vida é sábia quando se vive de acordo com a natureza, sem excessos nem carências. Epicteto ensinava que os desejos descontrolados são a fonte da escravidão, enquanto a temperança nos devolve a liberdade. Sêneca dizia que nada é tão prejudicial quanto viver nos extremos, porque ali sempre se encontra sofrimento. Para os estoicos, a chave da serenidade era caminhar no centro, nem deixar-se arrastar pelos prazeres, nem fugir da vida com medo, mas viver com justa medida. Imagine como seria sua vida se começasse a aplicar isso de forma consciente. Você teria maior clareza mental, sua energia estaria mais estável e suas emoções deixariam de oscilar como uma montanha russa. Já não sentiria que em um dia tem tudo e no outro nada, porque teria aprendido a sustentar-se no ponto médio. Seus relacionamentos também melhorariam, porque ao estar equilibrado, poderia dar o melhor de si sem se desgastar nem sentir-se vazio. E, acima de tudo, sentiria paz, aquela paz que só chega quando se encontra harmonia entre o que faz, o que pensa e o que sente. Lembre-se, equilíbrio não significa perfeição, significa regulação. Significa saber quando parar e quando avançar, quando soltar e quando segurar, quando descansar e quando se esforçar. Esse é o caminho que conduz a um bem-estar duradouro e sustentável. E cada vez que você escolhe o equilíbrio em vez do extremo, dá mais um passo rumo à liberdade interior e à verdadeira fortaleza. Ensinamento 13. Esteja consciente dos seus pensamentos para não voltar ao programa inconsciente. Porque grande parte do que você pensa e faz todos os dias não vem de uma decisão consciente, mas de uma programação automática. Estudos mostram que mais de 95% dos seus pensamentos e comportamentos são inconscientes, repetidos a partir de hábitos e experiências do passado. Isso significa que, se não estiver atento, pode passar a vida reagindo a padrões antigos, vivendo a partir da autocrítica, do medo ou da dúvida sem perceber que são programas instalados. Quando permite que esses pensamentos automáticos dominem, seu corpo se acostuma a emoções negativas como ansiedade, culpa ou ressentimento, e você acaba preso em um ciclo que reforça as mesmas experiências repetidamente. Mas aqui está a chave. Quando você se torna consciente desses pensamentos, os observa e decide interrompê-los, tem o poder de criar novos hábitos mentais. Esse instante de consciência abre a porta para a liberdade. Você já não é escravo de um programa, agora é o criador de um novo. Imagine flagrar sua mente no momento em que ela diz, você não pode ou vai fracassar, e substituir por sou capaz de mudar e de me curar. Essa substituição, repetida com constância, literalmente reconfigura seu cérebro, porque cada novo pensamento cria uma nova conexão neuronal. A explicação é simples e profunda ao mesmo tempo. Sua mente inconsciente sempre busca repetir o que conhece, mesmo que isso lhe cause sofrimento, porque o familiar é sentido como seguro pelo cérebro. No entanto, quando decide conscientemente redirecionar sua atenção para pensamentos mais elevados, você treina seu cérebro e seu corpo a sentirem novas emoções. Passa de estar preso ao medo para vibrar em confiança, de estar afundado na culpa para experimentar liberdade. Cada vez que escolhe conscientemente, liberta-se um pouco mais da programação automática do passado.
Como aplicar isso? Comece com pausas conscientes ao longo do dia. Pare alguns segundos e pergunte-se: este pensamento me ajuda ou me limita? Essa simples pergunta é como acender uma lanterna no meio da escuridão. Se detectar um pensamento negativo, não o alimente, mude-o imediatamente. Substitua-o por algo positivo e fortalecedor, como estou aprendendo e melhorando, ou tenho o poder de escolher como responder. Ao fazer isso, seu cérebro começa a reconhecer que há um novo caminho disponível. Outro hábito poderoso é manter um diário dos seus pensamentos. Durante o dia, anote cada vez que identificar um pensamento automático que o sabota e escreva como transformou. Com o tempo, verá um padrão. Muitos dos seus pensamentos repetitivos não passam de velhas gravações que não têm poder real sobre você. A escrita torna visível o invisível e, ao colocá-la no papel, você assume ainda mais controle sobre sua mente. A meditação é outra ferramenta essencial. Ao sentar-se alguns minutos por dia para observar seus pensamentos sem julgá-los, você treina sua mente a capturá-los antes que se transformem em emoções intensas. Em vez de a autocrítica crescer até virar ansiedade, você a reconhece quando surge e a deixa passar. Esse treinamento o transforma em observador da sua mente, não em vítima dela. O estoicismo coincide com esse ensinamento. Marco Aurélio dizia que a vida de cada pessoa é tecida pelos pensamentos que cultiva. Epicteto lembrava que não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. E Sêneca insistia que nossa mente cria tempestades até mesmo em dias de calma. Para os estoicos, treinar os pensamentos era a chave para viver com virtude, serenidade e fortaleza. Imagine o que aconteceria se você praticasse isso todos os dias. No início pode parecer difícil, porque a mente automática tentará arrastá-lo de volta ao velho programa. Mas com constância, perceberá que já não reage da mesma forma ao que antes o feriria. Sentirá mais clareza, mais controle e mais poder sobre sua vida. Descobrirá que seus pensamentos começam a trabalhar a seu favor, apoiando sua saúde, seu bem-estar e seu propósito. Lembre-se sempre, sua mente é um campo fértil. Se você não a observa, crescerão as ervas daninhas do passado. Mas se torna consciente e planta novos pensamentos, colherá uma vida completamente diferente. Você não é sua programação inconsciente, é o Criador capaz de escrever um novo roteiro. E esse roteiro começa agora, cada vez que escolhe conscientemente um pensamento que o eleva em vez de um que o afunda. Ensinamento 14. Não confunda pensamento positivo com negação da realidade. Porque a verdadeira força não está em fechar os olhos diante do que dói ou do que custa, mas em abri-los por completo e ainda assim decidir avançar. O pensamento positivo não é auto-engano, não é fingir que nada acontece, não é repetir frases vazias enquanto se esconde do problema. É exatamente o contrário. É olhar as dificuldades de frente, reconhecê-las sem medo e declarar que, embora sejam reais, sua capacidade de enfrentá-las é maior. Quando você entende isso, o positivismo deixa de ser um disfarce e se transforma em uma ferramenta de poder. A negação da realidade prende você em um espelhismo. Fingir que não tem dívidas, que não existem problemas no relacionamento ou que seu corpo não precisa de cuidados não fará com que essas situações desapareçam. Pelo contrário, fortalece-as, porque aquilo que você ignora cresce em silêncio. O pensamento positivo autêntico, por sua vez, reconhece essas dificuldades e decide interpretá-las de um modo que o impulsione, não que o paralise. Você não diz não há problema, mas há um desafio e eu posso enfrentá-lo. Essa diferença é o que define o caminho entre a mediocridade e a grandeza. Os estudos de psicologia positiva confirmam uma atitude otimista, baseada em aceitação e ação, não só melhora o estado emocional,
como também fortalece o sistema imunológico, aumenta a resiliência e eleva a produtividade. Isso acontece porque a mente deixa de gastar energia negando a realidade e passa a usá-la para criar soluções. Em outras palavras, o pensamento positivo real não remove as pedras do caminho, mas lhe dá a força para levantá-las ou desviá-las com inteligência. Como aplicar isso em sua vida? Primeiro, reconheça as dificuldades sem disfarçá-las. Se estiver passando por um momento difícil, diga com honestidade: isto é difícil. Não há nada de errado em admitir isso. Segundo, decida não permanecer preso à dificuldade. Em vez de repetir pensamentos derrotistas como "não aguento mais", mude a narrativa para "isto é um desafio, mas vou encontrar uma maneira". Terceiro, haja, mesmo que de forma pequena. Positivismo sem ação é ilusão, mas o positivismo acompanhado de movimento gera transformação real. Por exemplo, se você tem um projeto que parece grande demais, a negação seria ignorá-lo, adiar ou fingir que não existe. O falso positivismo seria dizer "tudo vai dar certo" sem mover um dedo. O verdadeiro pensamento positivo é aceitar que é um desafio, e escolher confiar em si mesmo e dar um primeiro passo, pesquisar, planejar ou executar algo pequeno hoje mesmo. Assim, transforma uma ideia em ação e um problema em uma oportunidade de crescimento. O estoicismo sempre ensinou essa visão realista e poderosa. Marco Aurélio dizia que não se deve esperar que o mundo seja fácil, mas se preparar para ser mais forte do que as dificuldades. Epicteto insistia que não está em seu poder controlar o externo, mas sim a interpretação que faz dele. E Sêneca lembrava que o sábio não se queixa das dificuldades, mas as abraça como o caminho para a virtude. Para os estoicos, a resiliência era a verdadeira forma de pensamento positivo, não negar a adversidade, mas transformá-la no campo de treinamento do caráter. Quando você aplica essa mentalidade, descobre que sua vida muda pela raiz. A tristeza deixa de ser um poço sem saída e se torna um chamado para cuidar mais de si. O medo deixa de ser um obstáculo e se transforma em sinal de que você está crescendo. A raiva se converte em energia canalizada para uma ação produtiva. Tudo depende de como você decide interpretar e agir diante do que acontece. Imagine o impacto de viver cada dia dessa forma. Você se levantaria sabendo que os problemas não são inimigos, mas mestres. Teria menos ansiedade, porque já não estaria lutando contra o inevitável, mas trabalhando com ele. E, sobretudo, ganharia uma confiança inabalável em si mesmo, porque perceberia que não precisa que a vida seja fácil para viver bem. Só precisa da força de escolher uma atitude positiva e agir a partir dela. Lembre-se sempre, pensamento positivo não é fechar os olhos, é abri-los mais do que nunca e dizer a si mesmo: sim, isso é real, mas eu sou mais forte. Essa é a essência da resiliência, essa é a mentalidade que permitirá que você avance com firmeza, mesmo quando o caminho estiver cheio de pedras. Ensinamento 15. Combine foco com coragem para agir. Combinar foco com coragem para agir é o que realmente o impulsiona a avançar na vida. Porque você pode ter clareza sobre para onde quer ir, pode visualizar metas, pode até planejar cada passo, mas se no momento da ação o medo o paralisa, todo esse foco não serve para nada. Por outro lado, você pode ter coragem, aquela centelha de valentia que o impulsiona, mas se não tiver uma direção clara, se não souber para onde levar essa força, acaba se desgastando em ações dispersas que não constroem nada sólido. O equilíbrio está em unir ambas as forças, o foco, que mostra o caminho, e a coragem, que permite percorrê-lo, mesmo quando o medo aparece. O medo nunca desaparece totalmente. Faz parte da nossa biologia e sempre se manifestará em forma de dúvidas,
desconforto ou incerteza. Mas aqui está a diferença: a coragem não consiste em eliminar o medo, mas em avançar apesar dele. Essa é a verdadeira valentia, a que o faz mover-se mesmo quando sua mente diz que não está pronto, mesmo que seu corpo trema, mesmo que a situação pareça grande demais. O foco atua como bússola e a coragem como um motor que continua caminhando. A ciência respalda essa ideia com o que se conhece como ensaio mental ou exposição prévia. Visualizar-se enfrentando situações que teme prepara seu cérebro para responder de forma mais adaptativa quando elas realmente acontecem. Se todas as manhãs você dedicar alguns minutos para imaginar os desafios que enfrentará e se ver agindo com calma e determinação, criará um padrão neuronal que será ativado depois na vida real. Não é fantasia, é treinamento mental. Assim, quando o momento chega, você não reage a partir do pânico, mas da preparação. Como aplicar isso no dia a dia? Comece pela manhã, antes que a rotina o absorva. Dedique alguns minutos para estabelecer uma direção clara. Pergunte-se: qual é a coisa mais importante que quero conquistar hoje? Essa clareza é o seu foco. Depois acrescente uma afirmação de coragem, como uma oração ou declaração interna: hoje enfrento o que temo com valentia e sabedoria. Essa frase se torna sua âncora mental. E toda vez que durante o dia surgirem dúvidas ou medo, você lembrará que já tomou uma decisão desde cedo: avançar com coragem e clareza. Imagine que você precisa fazer uma apresentação, iniciar uma conversa difícil ou tomar uma decisão importante. O medo aparece e o impulso natural é adiar. Mas se tiver treinado sua mente com foco e coragem, em vez de fugir, você escolhe agir. Não porque o medo desapareça, mas porque já não tem o controle. Você tem a direção e tem a valentia de seguir em frente. O estoicismo ensina o mesmo. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo temendo o que ainda não chegou, porque o futuro só pode ser enfrentado com ações no presente. Epicteto lembrava que o que tememos quase nunca é o fato em si, mas a ideia que temos sobre ele. E Sêneca insistia que a maioria dos nossos medos é maior na imaginação do que na realidade. Os estoicos entendiam que a clareza de propósito e a coragem para agir eram pilares de uma vida com sentido e serenidade. Quando une foco e coragem, sua vida muda. Você deixa de ficar preso em planos que nunca saem do papel ou em impulsos sem direção. Começa a avançar com passos firmes, a tomar decisões importantes sem adiar, a enfrentar conversas incômodas, a iniciar projetos que antes pareciam impossíveis. O medo deixa de ser inimigo e se transforma em sinal de que você está crescendo. Cada vez que escolhe agir apesar dele, reforça sua disciplina, sua confiança e seu poder interior. Lembre-se, foco sem coragem é apenas um mapa guardado na gaveta, e coragem sem foco é energia desperdiçada. Mas quando os une, você tem a bússola e o motor que o levam exatamente à vida que deseja construir. E a cada manhã em que escolhe clareza e valentia, você se treina para que o medo deixe de frear seu destino e se torne a prova de que está avançando. Se você chegou até aqui, é porque realmente está comprometido em transformar sua vida e eliminar aquelas emoções negativas que antes o dominavam. Agora quero que reforce esse compromisso comentando novamente a frase: hoje elimino minhas emoções negativas, sou estoico. Isso mostrará que você não apenas ouviu, mas está disposto a aplicar e gravar essa mudança dentro de si. Parabenize-se, celebre-se, porque se está aqui é sinal de que está no caminho certo, que não é daqueles que desistem e que sua paz interior já está mais próxima do que imagina. E se esta mensagem ressoou com você, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho, porque continuaremos compartilhando mais conteúdo que o ajudará a ser mais forte,
mais consciente e dono absoluto da sua vida.